A ocupação dos morros cariocas e as transformações urbanas do Rio de Janeiro estão muito vinculadas ao início da República, sobretudo com algumas reformas que foram feitas na prefeitura do Barata Ribeiro e na prefeitura do Pereira Passos, no início do século XX. Nós temos um processo marcado pela destruição de cortiços do centro da cidade, de hospedarias, e aí a gente vai observar que com essas demolições, dois processos começam a ocorrer com mais constância. Um deles é a ocupação dos subúrbios do Rio de Janeiro, com o loteamento dessas áreas. E o outro é a ocupação dos morros cariocas. A formação das primeiras favelas do Rio de Janeiro, as primeiras são no centro da cidade, inclusive, a primeiro Morro da Providência, estão muito vinculadas às reformas urbanas do início da República. Esse processo, então, marca a cidade de uma maneira efetiva e vai dando uma configuração urbana ao Rio de Janeiro republicano completamente diferente do que era a cidade nos tempos da monarquia. A história do samba do Rio de Janeiro é absolutamente vinculada à história da formação dos subúrbios, porque o samba carioca, ele começa a ser gestado numa região central da cidade, na região que era conhecida como Pequena África, antiga Praça 11, perto do Cais do Porto. Acontece que com as reformas urbanas, a cidade vai se estendendo para os subúrbios e ela vai se estendendo de acordo com a extensão também da malha ferroviária. Então, várias regiões do subúrbio começam a ser loteadas e os bairros são formados. Quer um exemplo? Madureira. Madureira era uma freguesia, era uma grande fazenda chamada Fazenda do Campinho, que começou a ser loteada e vai dar origem ao bairro. E o trem vai chegando até ali. Com a chegada do trem, esses bairros começam a ser ocupados e o samba vai junto também. O samba viaja de trem. Então a gente pode pensar no caso da Portela. A Portela, por exemplo, está vinculada a um bairro, Oswaldo Cruz, que é diretamente ligado à inauguração da Estrada de Ferro, da estação ferroviária de Dona Clara em 1917. As pessoas vão. Então o samba ele vai se estendendo de acordo com a cidade. As pessoas saem, pegam o trem, vão para os subúrbios e o samba vai junto. É curioso lembrar, por exemplo, do samba do trem, porque o Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, ele teve uma ideia absolutamente genial. Por que não ensaiar o conjunto carnavalesco durante a viagem de trem? Porque as pessoas pegavam o trem no centro da cidade para voltar para Oswaldo Cruz depois do dia de trabalho. Fazer o que nos vagões? Vamos cantar o samba. Então a história do samba do Rio de Janeiro viaja através do trem. Ela vai para Oswaldo Cruz, ela vai para a região de Padre Miguel, vai para a região de Realengo. O samba vai embora. No apito do trem, o Rio samba. O samba é uma experiência comunitária. Ninguém faz samba sozinho, você precisa da roda. E a gente vai observar que diversas comunidades do Rio de Janeiro, até hoje, circulam, formam as suas redes de afeto, constroem as suas sociabilidades em torno do samba. Quando a gente pensa, por exemplo, no Morro de Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira está ali, de uma forma muito sólida. Então a vida em Mangueira, ela transita em torno da escola de samba, ela transita em torno do morro. Quando a gente pensa, por exemplo, na comunidade do Morro da Formiga, o Império da Tijuca é muito atuante nessa comunidade. Unidos da Tijuca no Morro do Borel, Acadêmicos do Salgueiro, que tem uma quadra no asfalto, mas tem uma quadra lá em cima do morro.
a quadra calça larga. Então a experiência comunitária do samba, ela continua muito presente na cidade. Por quê? Porque uma escola de samba, ela não existe para desfilar. Ela só desfila porque existe. Então a experiência da escola de samba é cotidiana. Ela está na feijoada do fim de semana, ela está na macarronada do domingo, ela está na quadra aberta para as crianças, por exemplo, tentarem fazer escolinha de mestre-sala e porta-bandeira de bateria. Então essa relação continua muito intensa. Às vezes a gente nem percebe, mas o Rio samba. Eu acho que há uma grande diferença entre o samba lá no início dele e o que acontece hoje. Porque a configuração do samba do Rio de Janeiro, ela ocorre logo depois da abolição da escravidão. Então você imagine o que é uma cidade profundamente marcada pelo horror da escravidão. Imagine o que foi o samba para que os descendentes de pessoas que tinham sido escravizadas construíssem as suas sociabilidades logo depois da abolição. Era uma experiência precária, era uma experiência muito complicada. Basta dizer que o samba era usualmente perseguido pela polícia. Então você corria o risco, por exemplo, de ser preso por vadiagem porque estava numa roda de samba. Um grande pioneiro da história do samba do Rio de Janeiro, João da Baiana, foi preso numa certa ocasião porque foi encontrado com um pandeiro. E o pandeiro era a prova da vadiagem. E é muito curioso porque o João da Baiana acabou sendo solto, mas o pandeiro continuou preso, né? E o samba hoje, ele foi muito além, né? Porque o samba acabou se configurando, o samba venceu o preconceito, o samba derrotou o horror e acabou se configurando como a mais impactante criação do povo da cidade do Rio de Janeiro. Então, o samba hoje é também um mercado da cultura. O samba hoje movimenta a economia criativa da cidade. Isso é fundamental. Lá nos primórdios, o samba era fundamentalmente uma maneira de resistir numa circunstância de horror absoluto, que era a circunstância do pós-escravidão e era a circunstância de recriar a vida onde o que havia basicamente eram projetos de morte.